Mas como é que esses tipos de moléculas, como o plasmídio, como o transposon, poderiam evoluir para dar origem aos vírus? Bom, com relação a isso, a gente tem um livro muito legal que se chama O Gene Egoísta, de um biólogo chamado Richard Dawkins, um biólogo britânico. É um livro já antigo, acho que é a primeira edição, se não me engano, foi no finalzinho ali da década de 1970, mas continua sendo um livro muito bom para falar sobre as bases da evolução. E no seu segundo capítulo, ele vai falar sobre como moléculas não vivas poderiam evoluir para organismos vivos. Falar especificamente do RNA, enfim. Então, já se tem uma teoria sobre como isso poderia acontecer, e não só para vírus, mas inclusive nesse livro, O Gene Egoísta, o segundo capítulo, vai falar de como isso poderia acontecer para o surgimento das células em si, a evolução química, levando ao surgimento das células a partir de moléculas de ácido nucleico, DNA ou RNA, que existiam de forma livre no meio ambiente. Então, é um capítulo inteiro do livro, a gente não vai falar sobre ele aqui nesse vídeo, mas eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida, e vou até disponibilizar aqui para vocês um linkzinho para ele, tá certo? Bom, outra coisa interessante a gente falar é que o material genético dos vírus sofre recombinação. Então a gente falou aqui de como seria a origem lá dos vírus, a origem primordial no início da história da vida no nosso planeta, né? Isso é uma parte do que a gente queria responder aqui. Outra parte é por que surgem novas doenças humanas? Como é que um vírus que ele originalmente não afetava seres humanos, afetava só animais, por exemplo, como é que ele passa a atacar seres humanos? Os vírus eles podem adquirir parte do DNA de seus hospedeiros, e isso pode ser um dos mecanismos, tá? Há outros que a gente vai falar. Tá? Como é que isso poderia acontecer? Bom, vocês lembram aqui, tem esse exemplo aqui, né? No outro vídeo em que eu falei sobre os mecanismos de replicação viral, eu falei do exemplo do vírus HIV, em que o RNA viral ele é convertido em DNA, e esse pedacinho de DNA se incorpora ao genoma da célula hospedeiro, muito parecido com aquele mecanismo que a gente acabou de ver do transposon. Tá? Depois, em determinado momento, ele se solta, né, esse fragmento aqui do DNA viral, ele se separa novamente do genoma do hospedeiro e vai formar os vírus. Ao se soltar, ele pode eventualmente, nesse processo, enfim, simplificadamente, vamos dizer, ele pode levar um pedaço aqui do cromossomo que não era originalmente viral, que era, na verdade, do hospedeiro, né? E criar novas partículas virais que agora têm pedaços do genoma do hospedeiro, talvez até genes inteiros, capazes de servir de molde para a síntese de proteínas que antes esse vírus não possuía. Da mesma forma, nos vírus que afetam bactéria, o fago, né, o bacteriófago, que afeta bactérias, que a gente viu também no vídeo sobre ciclos de replicação viral, eles também têm no seu ciclo isogênico uma etapa em que esse DNA viral ele se incorpora no genoma da bactéria e faz parte aqui da molécula, está inserido, e ao se separar novamente, ele pode levar parte do material genético que era da bactéria e não viral. Então, são mecanismos pelo qual o vírus pode
sofrer essa recombinação. Outros mecanismos, eu não botei o esquema aqui, mas é, por exemplo, um vírus que afeta, ele invade uma célula que já está invadida por outro vírus, ou outros vírus, né? E como no mecanismo de replicação tem todo esse processo em que o material genético do vírus é solto no citoplasma ou inserido no genoma, tem uma fase ali bastante bagunçada de material genético viral solta dentro da célula. Se você tem mais de um vírus, você tem mais de um material genético viral ali, nessa formação de novas partículas virais, pode ser que ela carregue não só o DNA do vírus que estava dirigindo essa replicação, mas de um segundo vírus que também estava infectando aquela célula. Então você imagina, a gente está falando de... A gente falou em outro vídeo sobre o coronavírus. O coronavírus infecta uma célula lá do trato respiratório que já está infectado por um outro vírus, por exemplo, o vírus influenza. Há uma possibilidade, é baixa, tá? Mas há uma possibilidade de uma recombinação entre esses vírus, por exemplo, tá? Além desse processo de recombinação genética, um outro mecanismo, evidentemente, são as mutações espontâneas. Sempre que são feitas as cópias, novas cópias do material genético viral, existe ali uma taxa de falha na cópia em que pode ser inserido um nucleotídeo diferente daquele que tinha lá no DNA original do vírus ou no RNA original do vírus, quando é um vírus de RNA. E isso é uma mutação que pode, normalmente mutações, o mais provável era serem deletérias, ou seja, de provocarem a morte do organismo que tem uma mutação, ou provocar um mau funcionamento, mas existe uma probabilidade baixa, mas real, de que uma mutação confira uma nova habilidade ao organismo, inclusive a habilidade de invadir novas espécies hospedeiras. Então essas mutações naturais também têm uma grande importância. Sobre as recombinações que podem ocorrer quando um vírus acaba carregando parte do material genético do hospedeiro, a gente tem uma evidência recente do caso do H1N1, que é uma estirpe de vírus influenza, tá? Da família dos influenza vírus. Em 2009, houve a epidemia de gripe suína. Eu não lembro se foi decretada como pandemia também, né? Mas foi grave, não tão grave quanto a de coronavírus em 2020. Mas houve essa epidemia mundial de gripe suína causada pelo H1N1. E ao se sequenciar o genoma do H1N1, responsável por essa gripe, foi observada a presença não só do DNA viral, dos genes virais, mas também de DNA, fragmentos de DNA de aves, de porcos e também de humanos, o que permitiu que a gente tivesse, a partir desses dados da genética, a gente obteve uma imagem, né, uma hipótese de como esse vírus começou a infectar humanos. Um vírus que infectava pássaros, parece ter conseguido infectar, dar um salto para infectar porcos, e um vírus também de gripe que infectava humanos também conseguiu infectar porcos. Nos porcos, esses vírus, eles tiveram uma recombinação entre si, esses vírus já levando, né, material tanto genético, tanto das aves quanto dos humanos, tiveram uma recombinação genética entre si e ainda roubando parte do material genético dos próprios porcos, dando origem a essa nova estirpe de influenza A H1N1, que voltou então a infectar seres humanos e aí causando uma epidemia grave, com uma síndrome respiratória grave, e sendo capaz agora de infectar, da infecção de humano a humano. O que é essa infecção de humano a humano? Vamos falar disso. Quando a gente tem um vírus que ele infecta, ele é específico de uma determinada espécie e ele consegue
adquirir a habilidade de infectar uma nova espécie, acontece o que a gente chama de salto. Quando o vírus, que ele é específico de uma espécie, uma determinada espécie, ele consegue infectar só uma determinada espécie, e ele de repente adquire a capacidade de infectar uma outra espécie diferente, ocorre aquilo que a gente chama de um salto de espécie, ou mais usado, né, o termo em inglês vai ser usado, que é o de shift, essa palavrinha aqui. Então é quando o vírus consegue adquirir a capacidade de infectar uma outra espécie. Então a gente tem ali um vírus da gripe que só infecta aves, de repente ele sofre um shift e consegue infectar outra espécie. Como é que isso acontece? A partir de alguma mutação espontânea no seu DNA. Alguma mutação, talvez, por exemplo, no gene que codificaria as proteínas do envelope viral, que são aquelas que vão ser responsáveis pelo reconhecimento do vírus na membrana da célula hospedeira. Se ela sofre uma mutação, há uma possibilidade, embora pequena, mas há, de que isso permita que esse vírus seja reconhecido por uma célula de outra espécie, uma nova espécie que antes ele não era capaz de infectar, e ele passa a infectar. Então a gente acredita que é isso que aconteceu com o vírus influenza que infectava aves, que conseguiu fazer esse shift e passar a infectar porcos. Da mesma forma, o vírus influenza capaz de infectar humanos também sofreu um shift para uma outra mutação independente, também conseguindo infectar porcos, né? Como é que isso acontece? Estou aqui na minha casa e de repente um vírus de gripe que eu tenho vai infectar um porco? Não. Evidentemente isso acontece em locais de criação de animais, né? Uma fazenda lá que tem a criação de galinhas junto com a criação de porcos, né, próximo, e ao mesmo tempo o ser humano que está ali cuidando das duas criações, vai de um lugar para o outro, é que vai fazer essa conexão entre espécies e essa migração de vírus entre espécies vai ser através desses trabalhadores rurais. Bom, depois que esses dois vírus sofreram um shift e conseguiram infectar o porco, no porco eles sofreram recombinação e sofreram uma outra mutação, mais um terceiro shift, conseguindo infectar seres humanos. Esses saltos, esses shifts, eles são raros e normalmente acontece um vírus que estava ali nos frangos adquiriam a capacidade de saltar e infectar do frango para um ser humano. Então são doenças como, por exemplo, algumas gripes aviárias asiáticas que vão afetar principalmente os trabalhadores que cuidam dessas criações de frango, porque o vírus ele só é transmitido do frango para ser humano, mas não entre seres humanos, de um ser humano para outro ser humano. A coisa se torna mais grave quando esse vírus que passou de um animal para o ser humano, no ser humano adquire uma nova mutação que aí permite a ele realizar a contaminação de um ser humano para outro, como mostra nessa imagem aqui. E aí sim, você tem o início de uma grande epidemia humana que já não depende mais da presença dos animais para a doença ser transmitida. Tá? Agora, claro, além dos vírus carregarem pedaços de DNA e até genes dos organismos hospedeiros e até dos organismos que eles infectavam no passado e talvez nem infectem mais, eles também vão carregar genes próprios dos vírus, e muitos vírus de famílias diferentes vão carregar alguns genes que são semelhantes entre si. Então a gente pode encontrar genes semelhantes em vírus que são muito distantes evolutivamente entre si, o que mostra uma origem comum para vários desses vírus
num passado longínquo do nosso planeta, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tenha respondido algumas perguntas, né? E qualquer pergunta que tenha ficado em aberto, é só vocês mandarem para mim que eu vou tentar responder, ok? Um forte abraço, até o próximo.